Oi, tudo bom? Só para você que está chegando agora, isso aqui é uma continuação da primeira parte, que não deu para terminar, porque o assunto é muito envolvente, muito instigante. Então, nós vamos dar continuidade agora, falando um pouco do que tem nessa Bíblia Católica, né? Essa Bíblia Católica ela tem algumas alterações, como eu falei para você, né, alguns acréscimos que foram ao longo do tempo, né, assim, trazidos para dentro do cânon católico, né? E tem algumas coisas que as pessoas, os estudiosos, colocam como contenções em relação a esse material. Por exemplo, o livro de Tobias. O livro de Tobias é um livro que retrata o exílio, o período do exílio. E Tobias é um judeu muito devoto, juntamente com a sua família. Só que tem algumas coisas ali que não estão de acordo com o resto da Bíblia. Por exemplo, quando o pai de Tobias, Tobit, faz a sua bênção final sobre seus filhos, já no leito de morte, que ele diz que ele dá muita importância para a questão da esmola, né, que era um ponto fundamental também do catolicismo. Ele diz que, por exemplo, a esmola salva da morte. Então, se você pensar um pouco, essa afirmação ela é um pouco, digamos assim, controversa, porque se você interpretar isso de uma forma mais abrangente, mais ampla, você pode entrar em choque com o que diz Romanos sobre a questão da justificação pela fé, que era um ponto fundamental dos protestantes, né? Vocês têm que ver, tem que perceber que o contexto da definição da Vulgata, essa Vulgata nova com esses acréscimos, como principal versão católica oficial, versão católica oficial, ela vai ocorrer nesse contexto, né, de luta com o protestantismo, de luta com a teologia protestante, tá? Nesse mesmo livro de Tobias vai aparecer aí uma situação com um anjo. Tobias estava sendo acompanhado por um anjo na sua viagem, e o anjo, na hora que é indagado, né, quem ele era, o anjo mente. O anjo diz que era outra pessoa, e realmente um anjo mentindo é um negócio complicado, né, de você aceitar, né? E assim por diante, né? O livro de Judite usa silício, usa uma série de formas de produzir assim uma forma de penitência assim, muito parecida com o catolicismo, né? Talvez por isso foi adotado o livro, porque o livro, na verdade, a disputa era essa, né? A questão teológica muito forte. Então a Igreja Católica procura se resguardar dos ataques protestantes, das críticas protestantes, incluindo esses livros que trazem teologicamente alguma semelhança com a sua posição, ok? Então essa é a Bíblia Católica, basicamente, né? Na verdade, a parte da organização, ela segue a linha cristã, ok? Só que com esses acréscimos que eu mencionei para vocês. A outra vertente, né, que são três, lembrando, né, a vertente judaica, católica e a protestante. A outra vertente, a protestante, ela traz uma semelhança muito próxima da judaica, e a única diferença, mudança é em relação à posição de alguns livros, tá? E também a forma de denominar esses livros. Quanto à posição de alguns livros, o livro de Daniel. Daniel não é, na Bíblia judaica, não faz parte dos profetas. Daniel faz parte dos escritos, né? Junto com Provérbios, Eclesiastes, etc. Certo? E, em relação à terminologia, os livros dos profetas, para os judeus, é dividido em profetas anteriores e profetas anteriores e posteriores. Os anteriores são Samuel, Elias, Eliseu, Natã. São aqueles profetas que não escreveram, né?
não foram chamados de profetas não literários. E os profetas posteriores são os profetas literários, que escreveram. Já na organização protestante, os profetas não literários são chamados de livros históricos. E os literários são divididos em dois, né? Profetas menores, são aqueles que têm os livros mais curtos, e os profetas maiores, que são os livros mais longos. Então, fora isso, você não tem uma diferença muito substancial entre a Bíblia protestante e a Bíblia judaica. Quando foi que surgiu a Bíblia protestante? Você percebe que a Bíblia judaica e a Bíblia católica eram as únicas que existiam, né? Até um certo tempo. A Bíblia protestante surgiu quando? Nós temos duas fontes para a Bíblia protestante. Nós temos o chamado Textus Receptus, que foi um material que chegou no Ocidente com aqueles eruditos judeus que vieram fugindo do Oriente por conta da invasão dos turcos, daquela região que antes era domínio dos gregos, né? Falava-se grego, etc. Aquela região ali da Anatólia, aquela região ali do Oriente Próximo. Então aqueles eruditos fugindo da invasão dos turcos naquela região, eles vieram para o Ocidente trazendo as fontes, né, sagradas, os livros sagrados. E então, fazendo com que o mundo protestante pudesse ter acesso àquele material original, o material que é chamado de bizantina, porque na verdade Antioquia, que foi da onde esses eruditos fugiram, era chamado de Bizância. É uma coisa assim, um nome parecido com Bizância, né? Então ficou-se essa fonte chamada de Bizantina. Então essa é a principal, digamos, fonte da Bíblia protestante, tá bom? Então aí você tem Lutero fazendo a tradução dele em 1522, baseado nesse material. Você tem a própria tradução do Erasmo, né, que era católico, nunca deixou de ser católico, mas fez uma tradução da Bíblia original. Você também tem uma série de outros, né? Por exemplo, a King James Version também é baseada no Textus Receptus. A própria Bíblia brasileira, João Ferreira de Almeida, Bíblia protestante, né? Ela também é baseada no Textus Receptus, tá? Então esse Textus Receptus, ele foi o fundamento, a base dessa Bíblia, que a maior parte das versões que nós conhecemos hoje, né? Com exceção das católicas. A outra fonte da Bíblia protestante foi o trabalho dos valdenses, e foi um povo, né, digamos assim, que foi considerado pela Igreja Católica herético, tá? Inclusive excomungado pela Igreja Católica. Valdenses, cátaros, bourguignões, outros povos que tinham uma posição um pouco diferente teologicamente falando. Inclusive os valdenses tinham a posição de que a igreja não podia cercear o direito dos populares que não tinham a educação suficiente para ler um texto em latim, porque a Bíblia católica no tempo era escrita em latim e só quem conhecia o latim podia ler essa Bíblia. Então os valdenses achavam que não, que todos podiam e deviam ter acesso ao texto original. Então os valdenses fizeram uma coleção muito grande de trechos da Escritura e traduziram esses trechos para o chamado vulgar, que era a linguagem vulgar das pessoas, a linguagem da população não letrada, né? Da população que não tinha acesso a essa educação mais refinada. Por isso que os valdenses eram chamados de bárbaros, porque eles praticavam esse costume de traduzir a Bíblia para a língua dos bárbaros, né?
que era a população europeia na época, a população pobre, a população que não tinha acesso à educação, dos mosteiros, das pessoas que dedicavam a vida, né, aos estudos, né, naquele tempo. Então a Bíblia protestante é isso, ela é originária dessa fonte, dessas duas fontes aí, mas principalmente do texto receptus, né? A fonte dos Valdenses é até certo ponto fiel, mas ela é muito fragmentária, ela tem pedaços só. E o texto receptus não, ele traz um conjunto completo da Bíblia, tá certo? Então a diferença é essa. Aí você se pergunta, mas por que isso aí aconteceu, né? Isso aí nós vamos conseguir explicar melhor dando uma recuada ao período quando a Bíblia se iniciou, a construção da Bíblia se iniciou. Se você pensar bem, nós temos duas grandes linhas teológicas no Ocidente, naquele período inicial do cristianismo. Quais são essas duas grandes linhas teológicas? Nós temos uma linha antioquênia, né, que é originária de Antioquia, uma grande cidade do Oriente Próximo, ali próximo da Anatólia, ainda no território da Síria, na Síria atual, território da Síria hoje, que era a sede dessa linha teológica mais literalista, que eram teólogos que queriam seguir a Bíblia ao pé da letra, queriam seguir a Bíblia naquilo que ela afirmava literalmente. Já a linha alexandrina, que você já pode deduzir que é a linha ligada à cidade de Alexandria, ela já tinha uma outra forma de construir sua teologia. Era uma forma mais alegórica. Eles não estudavam a Bíblia lendo-a ao pé da letra, estudando-a ao pé da letra. Então a teologia católica ela vai se ligar a essa linha mais alegorizante, e a teologia protestante vai seguir mais essa linha literalista. Assim, falando em linhas gerais, né? Porque você sabe que existem exceções para cada lado. Mas essa linha alegorizante, ela se dava maiores liberdades, né? Ela se dava maiores liberdades com relação ao texto bíblico, e nessa linha também houve várias manifestações, podemos dizer assim, heréticas em relação à doutrina bíblica. Foi o caso de Orígenes e Clemente de Alexandria, esses dois teólogos principais dessa linha chamada alexandrina, que é a linha a qual vai se ligar o catolicismo. O catolicismo ele não tem tanto apego a essa escritura como tem o protestantismo. Eu não estou fazendo aqui uma crítica direta ao catolicismo, é uma linha teológica deles. Eles vão assumir que o magistério da igreja é superior à Bíblia e ponto. Então essa é a forma deles verem. Ou a forma protestante vê a Bíblia como uma autoridade máxima, por isso leva o seu texto ao pé da letra. Então nós temos a formação de vários teólogos no passado, seguindo essas duas linhas. Você tem os capadócios no Ocidente, Gregório de Nícia, Gregório de Nazianzeno, Basílio, Tertuliano, são teólogos que seguem a linha literalista. E tem outros teólogos que seguem a linha mais alegorizante, que são esses dois que eu mencionei, Clemente e Orígenes de Alexandria, mas Agostinho, em alguma medida, ele também segue essa linha, em alguma medida, porque ele aprendeu isso aí Então, como eu vinha dizendo, os teólogos da linha antioquenha, eles eram mais literalistas, e os da linha alexandrina eram mais alegóricos. O que tem por trás dessa coisa de ser mais alegórico, de ser mais literalista? O que acontecia nesse tempo, no segundo, terceiro século?
depois de Cristo. O cristianismo da época tentou fazer uma conciliação entre a filosofia grega e a escritura. Então, buscando essa conciliação, eles fizeram esse tipo de leitura alegórica, porque a leitura alegórica fazia com que coisas escandalosas, do ponto de vista da filosofia grega, se tornassem mais amenas, se tornassem mais aceitáveis, palatáveis para o gosto dos ocidentais, que estavam muito, digamos assim, enraigados nessa ideologia de Platão, por exemplo, de Aristóteles e toda aquela filosofia grega que já tinha se tornado realmente uma coisa mundial, universal. Então a igreja cristã ocidental, mais especialmente, né, de Alexandria, aquela parte mais ocidental que era latina, eles procuraram se aproximar mais da filosofia grega, fazendo essa alegorização. Enquanto que no Oriente, ficou uma linha mais literalista. Finalizando, pessoal, porque eu também não vou ficar falando demais aqui, que eu sei que vocês também não têm tempo para ficar um longo tempo ouvindo erudições, né, na internet. Então, para finalizar, existem essas 3 Bíblias. Você sabe que a Bíblia hebraica ou judaica não tem o Novo Testamento, é só o Antigo Testamento. Você sabe que a Bíblia católica ela tem esses acréscimos. Você sabe que a Bíblia protestante ela segue a linha judaica no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ela segue a linha que é parecida com a Igreja Católica. Tá? Qual é o grande argumento dos protestantes para não aceitar esses livros, esses 7 livros a mais, e alguns trechos de Daniel, né? Suzana e Bel, o dragão, a oração de Manassés, são alguns trechos também foram acrescentados ali que não estão no original hebraico. Tá? Qual é o maior argumento para a gente não aceitar isso aí, ou para não se aceitar? Você é católico, você, claro, você tem a sua posição. É o fato de Jesus, nem Jesus e nem os apóstolos citaram em algum momento nenhum desses livros. Né? Jesus, o Apocalipse, que tem citação de tantos livros, os livros, assim, as cartas de Paulo, as cartas chamadas cartas universais, os evangelhos, os livros de Atos, em nenhum momento esses livros canônicos do Novo Testamento citam os chamados apócrifos ou deuterocanônicos, como os católicos gostam de denominá-los, né? Então esse é o maior argumento para a sua não aceitação. Porém, fica aí a seu critério tomar sua decisão, porque você tem a sua religião já definida, né? Não vamos também ficar interferindo nisso, não temos esse direito, tá? Na próxima postagem nós vamos falar um pouco de como foi que a Bíblia chegou até nós. Quais são os manuscritos, qual foi a linha de transmissão, porque tem muita gente que fica com essa dúvida na cabeça. Será que essa Bíblia que eu tenho hoje é a mesma que os apóstolos tinham, é a mesma que Jesus tinha, é a mesma que os profetas escreveram? É uma grande pergunta, não é? Será que é a mesma coisa? Existe até no tempo do iluminismo, vários iluministas fizeram afirmações desse tipo, colocaram isso em pauta, tá? Então na próxima postagem nós vamos discutir isso aí. E a partir das postagens mais para frente, nós vamos abrir um canal de comunicação direto com você. Você vai poder fazer suas perguntas e eu vou poder respondê-las online, para que você possa tirar suas dúvidas. Esse material que eu estou preparando aqui, pessoal, é um material teológico que você, que talvez não tenha tempo para fazer um curso de teologia, ou não esteja disposto a gastar, né, uma certa importância para
para adquirir esses conhecimentos importantes que você possa ter, que você possa obter. Então, esse é o nosso propósito. Espero que você continue conosco, tá? Próximas postagens nós vamos aperfeiçoando. Essa aqui é a primeira, a segunda. Nós estamos ainda em fase de aperfeiçoamento, mas nós vamos deixar isso aqui tinindo, maravilhoso, para que você possa realmente crescer no conhecimento da Bíblia. E não se esqueça, né, de subscrever. Subscreva, porque quando você faz isso, você nos dá condições de preparar um material melhor, obter um material mais técnico, né? Fazer uma coisa mais profissional. Porque o nosso desejo é fazer o melhor para você. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, se Deus quiser.